canal, é exatamente o canal Debatedor, a nossa revista de notícias. Bom, as notícias de hoje, aliás, a notícia de hoje é a respeito de uma situação muito triste que está acontecendo em nosso país. De uma estatal que está sofrendo uma estatal histórica, né? Um monopólio de mercado, é isso aí, um monopólio de mercado, mas que, não, ou seja, o que é um monopólio de mercado? Não tem concorrente, ou seja, ela está sozinha no mercado, mesmo assim, essa empresa, essa estatal está quebrada. É lógico que isso tudo é por causa da corrupção que está acontecendo no nosso país. Não tem outro motivo. Essa estatal, ela não poderia estar quebrada, já que ela domina o mercado. E o assunto é muito importante, é muito interessante, porque nós dependemos demais dessa estatal no nosso dia a dia. Mas sobre essa estatal, a gente vai falar assim, daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta. É isso aí, estamos de volta, e agora sim eu vou mostrar o tema da nossa live de hoje, exatamente a respeito dessa estatal. Olha aí, será o fim dos Correios? Os Correios, sim, os Correios do Brasil. Se você hoje recebe uma encomenda, né, você vai lá e faz uma compra numa loja e chega direitinho aí na sua casa, né? Ah, mas isso aqui, essa entrega, por exemplo, foi do Mercado Livre, não foi dos Correios. Engano seu. O Mercado Livre usa os Correios enviam para as distribuidoras do Mercado Livre e das distribuidoras é que entrega os produtos na sua casa. Então, sim, precisa dos Correios. O Correio é um monopólio de mercado. Só os Correios podem fazer essa entrega dos estados aí. Nenhuma outra empresa pode fazer isso. Aí você fala assim, mas peraí, mas eu ouvi dizer que os Correios estão quebrados. Como que uma empresa dessa está quebrada? Só ela faz isso. É a corrupção, meu amigo. É corrupção, minha amiga. É isso que está acontecendo nos Correios. Os Correios tiveram um momento interessante no governo passado, um momento de crescimento. E daqui a pouquinho nós vamos mostrar sobre isso. Agora não. Os Correios estão quebrados. O governo Lula, antes de assumir o país, pegou os Correios saneados. Saneados, ou seja, eles não estavam devendo nada. Os funcionários estavam recebendo em dia, funcionários, inclusive, têm plano de saúde, tudo direitinho, tudo pago em dia. Pois é, assim que Lula assumiu o poder, quebrou os Correios. Por quê? Existia uma lei criada por Michel Temer, né? E Bolsonaro eu acho que foi o único presidente que seguiu essa lei, que era a seguinte lei: proibia colocar políticos em cargos estratégicos em estatais. Pois é, era proibido, baseado nessa lei. O governo Lula foi lá e derrubou essa lei. E, pasmem, muitos ministros do governo Lula, além do cargo de ministro, ainda tem um cargo dentro de uma estatal que ele nem vai lá, como conselheiro, por exemplo, mas ele nem aparece lá. Ou seja, além de ganhar o salário de ministro de Estado, ele também ganha um salário da estatal. E aí está explicado por que os Correios quebraram. Uma outra coisa que fez os Correios quebrarem, fazer o seguinte: o Correio está patrocinando shows da turma, né? Pois é, o Correio não tem dinheiro, mas para patrocinar lá o Lula Palusa, para patrocinar o Janja Palusa, para patrocinar Gilberto Gil, Caetano Veloso, isso sim, os Correios têm dinheiro. Pois é. E agora a gente tem que ver essa triste estatal acabando,
sendo destruída aos poucos. Os funcionários dos Correios estão desesperados, não recebem seus salários em dia, agora, no final do ano, não estão recebendo seu 13º, né? E o pior, o governo Lula insiste que eles têm que ter paciência, que eles têm que entender a situação. E, ao mesmo tempo, esse mesmo governo Lula pega dinheiro dos Correios para patrocinar shows dos amigos. Então, assim, vai entender uma coisa dessa, não é mesmo? Vai entender uma coisa dessa. Eu queria, sim, que os Correios ficassem saneados, porque eu fico aqui na minha casa, quando eu faço uma compra, esperando essa compra chegar, né? Eu não quero ouvir a notícia, por exemplo, que os Correios entraram de greve e que essa compra não tem data para chegar. Não é? Aí ninguém quer isso, mas é o que vai acabar acontecendo, porque os funcionários dos Correios já anunciaram que vão entrar de greve, se já não entraram. Eles estão desesperados, o governo não dá uma solução. Mas aí veio o presidente dos Correios e anunciou um pacotaço para salvar os Correios. E dentro desse pacote, quem vai pagar a conta vai ser o povo brasileiro, porque os Correios vão fazer um empréstimo de 12 bilhões para colocar num rombo de 23 bilhões, ou seja, não vai dar para cobrir o rombo ainda, e quem vai garantir esse empréstimo é o Tesouro Nacional, ou seja, somos nós que vamos garantir. Os Correios vão pegar empréstimos com 5 bancos, né, já autorizados, inclusive, para pegar esse empréstimo. É dessa forma que o presidente dos Correios diz que vai sanear os Correios. Mas não é só isso, não. E a gente está aqui para trazer quais vão ser as atitudes desse presidente dos Correios. Mas antes, a gente quer mostrar aqui como que foi a situação dos Correios no governo Dilma, no governo Bolsonaro e no governo Lula, através de um gráfico, e não adianta, né, você falar assim, não, isso é mentira, isso aí é mentira, isso não existe. Eu quero mostrar este gráfico aqui, ó. Este gráfico aí, pessoal. Olha só este gráfico. Deixa eu ocultar aqui. Eu quero mostrar para vocês a situação dos Correios no governo Dilma. Para quem não sabe, os Correios foram saqueados no Mensalão. É isso aí. O Mensalão, ele começou a destruição dos Correios por aí. Na época do Mensalão. Faziam propagandas absurdas nas redes de TV para os Correios, superfaturadas para comprar políticos. E assim os Correios foram deteriorando. Eu te pergunto, o Correio, por exemplo, precisa fazer propaganda, já que ele é um monopólio de mercado? Não. Porque a propaganda deve ser feita para aquele que tem concorrência. O concorrente, eu tenho que fazer uma propaganda para mostrar o meu produto melhor. Agora, Correio, Petrobras, isso precisa de propaganda? É claro que não. Isso é para encher os cofres dos corruptos, tanto das empresas de televisão, como também da forma de comprar políticos através de mensalão. Né? Foi isso que começou por aí. Então, os Correios no governo Dilma, quando Dilma assumiu o poder, estava com um lucro de zero, isso aqui em bilhões, tá, pessoal? 0,3 bilhões, né? De lucro. Os Correios tinham lucro no governo Dilma, quando ela assumiu o governo Dilma. Lembrando que a Dilma assumiu o governo do governo Lula. Não podemos esquecer disso. E aí, em vez de ela melhorar a situação dos Correios, os Correios foram para zero praticamente. Zero. Não estavam devendo nada, mas também não estavam faturando nada dentro do governo Dilma. E aí começou a decadência dos Correios. Passou a dever 2,1 bilhão. Os Correios passaram a dever. E aí, o funcionário do Correio, você tem que culpar exatamente a partir deste momento aí. Foi aí que a sua empresa começou a ir para a bancarrota. Foi exatamente nesse ponto aí do governo Dilma, do mensalão, da corrupção deslavada. Isso foi a público,
toda a imprensa ficou sabendo, foi julgado e condenado, foi provado que teve o mensalão nos Correios, mas mesmo assim, muitos funcionários dos Correios continuaram apoiando o PT depois disso, né? Eu não vou falar que são todos, falei muitos fizeram campanha massiva para o Lula voltar ao poder. E aqui a Dilma melhorou um pouquinho os Correios, depois de descobrir o esquema do mensalão, parou a roubalheira e aí o Correio começou a sanear. A partir daqui, quando a Dilma foi empichada, a Dilma perdeu seu mandato por corrupção também, porque ela começou a fazer contabilidade criativa. O que é contabilidade criativa? Começou a mostrar que o dinheiro tinha dinheiro, que o governo tinha dinheiro e que não tinha. Isso aí é pedalada fiscal, usando bancos, né? Bancos nacionais para garantir essa contabilidade aí. Foi descoberta e teve um processo de impeachment legal, né? Que levou a Dilma para sair do poder. Ela teve todo o direito, teve ampla defesa, foi julgada de forma correta, de acordo com a Constituição. Passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado Federal e pelo Supremo Tribunal Federal. Só que Dilma deu o golpe. Ela deu o golpe, o PT deu um golpe, porque Dilma tinha que perder os seus direitos políticos por 8 anos. Ela tinha que ter perdido os seus direitos políticos por 8 anos, mas não perdeu. Não perdeu. Ela, inclusive, continuou com seus direitos políticos. Perdeu a presidência da República, porém continuou com seus direitos políticos, passando por cima da Constituição. E, pasmem, quem passou por cima da Constituição foi o Supremo Tribunal Federal e o Senado Federal. Os dois juntos decidiram que a Dilma não tinha que perder os seus direitos políticos. Ou seja, a impressão que deu realmente na população é que eles armaram para a Dilma e aí amenizaram um pouquinho para o lado dela, não é? Mas não foi isso, não. Ela realmente cometeu crime e foi provado isso. Crime de responsabilidade. E aí Temer assumiu os Correios e começou a sanear os Correios. Começou a sanear os Correios, né? E aqui está bem claro o gráfico, ó. Começou, inclusive, Temer colocou os Correios numa posição mais vantajosa do que Dilma pegou os Correios no início. Está aqui, ó, isso aqui em bilhões, ó, em bilhões. E aí caiu, né? Caiu aqui, antes de Bolsonaro assumir, os Correios de novo despencaram. Tá? Tá claro isso, é um gráfico, tá? Tá claro, isso aí em bilhões, pessoal, bilhões. Aí Bolsonaro assumiu o governo e saneou os Correios. Olha só, está bem claro isso. Lembrando que quando Bolsonaro assumiu o poder, não existia ainda a pandemia. Não existia a pandemia. O Brasil não tinha não só o Brasil, como o resto do mundo, não tinha esse problema. A pandemia foi um problema mundial, não foi um problema brasileiro. Muita gente coloca de tal forma que o que aconteceu na pandemia foi um problema Brasil, não foi um problema do mundo, foi um problema mundial. Países como a Europa, países da Europa, Estados Unidos, né? Países da Arábia Saudita, do Ocidente, do Oriente, todos sofreram com essa pandemia. Todos. Quando eu falo sofreram na parte econômica. Mas o Bolsonaro assumiu os Correios e olha só, aqui, ó, e chegou a colocar um lucro nos Correios de 3,7 bilhões, o maior lucro da história do Brasil dos Correios. Entendeu, carteiro? Entendeu, funcionário aí dos Correios? Foi o maior lucro da história do Brasil. Está aqui, ó, 3,7 bilhões no positivo. Ou seja, o funcionário do Correio estava vivendo um paraíso. Seu salário pago em dia, seu plano de saúde pago em dia, né? Tudo garantido, seu 13º, férias, tudo do bom e do melhor para o funcionário do Correio. Não importa se ele fez o L ou não, este funcionário tinha, sim, no governo Bolsonaro, uma situação extremamente confortável, e isso antes da pandemia.
Quando começou a pandemia, todo o governo, não só o Correio, mas todas as estatais sofreram com a pandemia. Todas. Por quê? Não tinha ninguém, as pessoas estavam proibidas de comprar. As pessoas estavam proibidas de ir trabalhar. Não tinha, se a pessoa estava proibida de comprar e de ir trabalhar, ela não tinha dinheiro, então não tinha por que elas comprarem nada ou usar o correio para nada. Então é lógico que deu prejuízo para todo mundo. As pessoas não podiam sair de casa. Então, consequentemente, a oferta e a procura diminuiu. Diminuiu. Combustível ficou mais caro. Comida ficou mais cara. Né? Porque só poderia comprar comida em supermercados, não poderia mais comprar comida. Então, os supermercados aproveitaram essa situação e botaram alta nos preços. Sim, aumentaram os preços. Ou você comprava deles ou não comprava de ninguém. Então, o Brasil passou por uma situação econômica igualzinho os Estados Unidos, igualzinho o Japão, igualzinho a China, mesma coisa. Igualzinho a Inglaterra, diferença nenhuma, não é? Mas tem muitos aí que covardemente ficam falando que Bolsonaro não soube combater a pandemia. Pega aí a história de combate econômico da pandemia do governo Bolsonaro e compara com o combate econômico da pandemia do governo Biden, na época, ou do governo do Xi Jinping. E olha que o Xi Jinping ganhou foi dinheiro com essa pandemia, tá? Porque ele vendeu insumos de saúde, vendeu vacina, né? Insumo de vacina, vendeu equipamento hospitalar, vendeu respiradores para muita gente, né? Que diga o consórcio Nordeste, que comprou 50 milhões de reais em respiradores que nunca chegaram da China, não é? Mas já passaram, já arquivaram o processo, né? Aquele que pertencia a esse grupo foi lá e arquivou o processo. Pois é. Então, a história dos Correios, olha só, nessa situação aqui, os Correios estavam antes da pandemia. Se não tivesse acontecido a pandemia, eu garanto que esse gráfico aqui, essa parte vermelha, não estaria mostrando aí. Não estaria mostrando. Mas olha só, quando o Lula assumiu o país, o Lula, além de dar mais, né, despesa para o Correio, como está mostrando aí, ó, e olha como ele está deixando os Correios no ano de 2025. De 6,1 bilhões no negativo. No negativo. Mas a verdade é que o buraco, o rombo, já chegou a 23 bilhões de reais. 23 bilhões de reais. Isso aqui foi só até o terceiro trimestre. Tá? Não foi até o final do ano, isso é até o terceiro trimestre e está aí, 6,1 bilhões no negativo. Ou seja, se você pegar esses 6,1 bilhões, tá certo? E somar com 3,7 no positivo, dá muito mais. Ele comeu aqui, ó. Ele comeu quanto aqui, ó, de positivo dos Correios. Então é isso que eu quero que você, funcionário do Correio, que você, brasileiro de bem, entenda. Entenda, Lula quebrou os Correios. E não tinha pandemia, não tem pandemia, não tem nada. Né? Quebrou os Correios. É isso, essa que é a grande verdade. E olha só essa notícia aqui. Eu quero mostrar aqui uma notícia para vocês. Vou mostrar aqui uma notícia para vocês aqui, ó. Tá aqui. O presidente dos Correios anuncia um plano para evitar o rombo de 23 bilhões até 2026. 23 bilhões de reais de rombo. Ou seja, acabou o Correio, acabou, destruiu o Correio. Se o Correio, eu não quero saber, aí você fala assim, César, mas é porque, né, César, teve esse problema. O Lula pegou o país com rombo dos Correios. Não, o Lula não pegou o país com rombo dos Correios, não. Eu mostrei ali no gráfico perfeitamente como é que o Lula pegou o Brasil. O que acontece é que o Lula começou a usar os Correios de novo para favorecer a turminha dele. É isso que está acontecendo. E está aqui, ó.
O plano, olha o plano aqui do presidente dos Correios, olha só, ele anunciou o plano. O presidente dos Correios anuncia plano para evitar o rombo, né, de 23 bilhões. O plano dos Correios capta 12 bilhões para quitar dívidas e evitar o rombo de 23 bilhões. 12 bilhões. Não dá para quitar 23 bilhões. Não dá. Não é? E aí é o seguinte, e tem o PDV. O presidente do Correio está contando com a demissão voluntária. Sabe de quantos funcionários, ô carteiro? 15 mil funcionários. E assim eles vão conseguir gerar uma economia de 2,1 bilhões anuais em despesas com pessoal até 2028. Ou seja, ele está contando que vai tirar dos Correios, o presidente do Correio, 15 mil funcionários. Está aqui, ó. Ou seja, está piorando a qualidade do serviço dos Correios. Né? Quem vai entrar bem nessa? Somos nós, duas vezes. Primeiro, que nós vamos ser responsáveis por esses 12 bilhões aqui, ó. Nós vamos ser responsáveis por isso aqui, ó. Tá vendo? Estou marcando aí, ó. Nós vamos ser responsáveis por isso aí. Isso é o primeiro caso. O segundo caso é que o nosso serviço vai ficar precário, o serviço dos Correios vai ficar precário. Nós vamos ter mais dificuldade de receber nossos produtos. Nós vamos ter caminhão dos Correios estragando nas estradas, sem dinheiro para dar manutenção. Vai ser tudo do pior, né? Tudo do pior. E aqui está aqui, ó, o plano do presidente dos Correios. O presidente dos Correios, Emanuel Rondon, revelou em 29 de dezembro, pouco agora, né? O plano para reverter prejuízos acumulados em 12 trimestres, tá vendo aqui, ó? E evitar perdas de até 23 bilhões em 2026. O objetivo é gerar um ganho anual de 7,4 bilhões. Ganho. Você pega 12 bilhões, demite 15 mil funcionários, que vai dar aí um lucro, não, vai dar aí, né, a mais nos cofres aí, como está dizendo aí, ó, uma mixaria, 2,1 bilhão anual. E aí você vai garantir 7,4 bilhões? Que cálculo maluco é esse? Mas, de acordo com o presidente dos Correios, isso vai acontecer. O mais estranho é que, quando o Lula esteve na China a última vez, a China propôs o Lula, né? A China, os chineses lá propuseram o Lula o seguinte, ó, o Xi Jinping, eu posso tomar conta da logística do seu país. A logística. Quem que faz a logística no Brasil? São os Correios. Vai entendendo, né? Vai entendendo. Captação do recurso. Agora ele vai mostrar aqui, o presidente dos Correios, como é que ele vai captar os recursos. 12 bilhões emergenciais para quitar dívidas de 10 bilhões em 2025. Então, ele vai pegar 12 bilhões do Tesouro. Não é do Tesouro, não. Vai pegar de bancos particulares. E quem vai garantir o pagamento somos nós, o Tesouro. Aí está certo. Então, ele vai pegar 10 bilhões, né? Ainda vai sobrar 2 bilhões até março de 2026. O foco é recompor o caixa, regularizar compromissos financeiros. Que coisa, né? E isso aí vai resolver? Claro que não. Se o maior gastador do país é o presidente da República, né? Gasta como se não houvesse amanhã. E é lógico que ele vai querer, né, continuar gastando. Ele já falou que não vai parar de gastar. Não vai parar de gastar. Ele já falou, ó, vou continuar gastando. Não importa. Mas, presidente, o PIB já está quase 10 trilhões. Não tem problema. Os Estados Unidos, o PIB lá é 150% do PIB. Não tem problema. Não sei o quê, mas o senhor vai continuar gastando? Vou continuar gastando, não tem problema, não. Né? Foi claro, foi bem claro isso aí. Né? Falou claramente isso aí, vou continuar gastando. Não tem problema. Então, é esse tipo de situação que a gente está convivendo aqui.
um presidente que falou que vai continuar gastando nosso dinheiro, não importa, ele não vai parar. Deixa eu ajustar aqui. Não importa, está chovendo aqui, pessoal, começou a chover aqui. Não importa, ele não vai parar. Deixa eu fechar aqui. Né? E aí, deixa eu voltar aqui ao que estava aqui antes. Espera aí, pessoal. Está chovendo aqui, então estou dando uns piques de luz. Então, não importa, ele não vai parar e vai continuar gastando, né? E ponto final. Ponto final é o que o presidente está falando aí. E não adianta o lulista vir falar comigo, não, o Lula não está gastando, ele está investindo, né? Ele está investindo, ele não está gastando. Uai, então não estou entendendo mais nada. Ele não está gastando? Como não está gastando? Se a gente escuta o tempo todo aí, né? Está escutando aí o tempo todo que ele está, que ele já avisou que não vai parar de gastar. Né? Ele falou, eu não vou parar de gastar, não. Vou continuar gastando. Vou continuar gastando. E lembrando que ele gasta, mas quem paga a conta é eu e é você, somos nós que vamos pagar a conta. E não tem conversa, não. É isso aí. Então, o controle das despesas. Então, agora o presidente vai explicar como é que vai ser o controle das despesas dos Correios. Ó, o programa de demissão voluntária. Aquilo que eu falei, né? Vai mandar a gente embora. 15 mil funcionários. Está aqui, ó. Vai iniciar agora, ano que vem, janeiro de 2000. O que é programa de demissão voluntária? Vai chegar para o funcionário e falar só, eu não tenho dinheiro para pagar o seu salário. Eu vou te dar aqui 5, 6 salários e você assina documento aqui dizendo que não é mais funcionário do Correio. E vai embora cuidar da sua vida, não é? Isso que é programa de demissão voluntária. Né? Se o cara aceita, ele racha fora dos Correios e perde aí. Ele fez concurso, perde tudo isso. Se o cara não aceita, ele também não consegue receber o salário dele. Olha a situação. Isso aí é uma forma absurda de obrigar a pessoa, né, a se desligar de uma estatal. Eu aconselho a você, funcionário do Correio, não assine nada. Nada. Não se desligue dos Correios. Se você fizer isso, você está fazendo uma grande burrada. Né? Está aqui. 15 mil funcionários. O investimento de 1,1 bilhão na tal da demissão voluntária, ou seja, eles vão gastar 1,1 bilhão para comprar os funcionários, para eles pedirem demissão. 1,1 bilhão. Né? E eles querem o seguinte, ó, para aqui, reduzir a folha de pagamento em 18%, gerando uma economia de 1,4 bilhão anuais a partir de 2028, mais 700 milhões totais dos outros cortes. Vai continuar cortando. Né? Programa voluntário para evitar disputas judiciais, ou seja, demissão voluntária, você vai assinar um documento. Você, funcionário do Correio, vai assinar um documento. E nesse documento você não tem direito a nada, é só aquilo que foi negociado e acabou. Você não pode mais voltar para os Correios. Mesmo que você arrume na justiça, não adianta mais. Esse é o PDV. Outras medidas de redução de custo. Alienação de imóveis não operacionais, receita de 1,5 bilhões. Imóveis não operacionais, vou falar bem claro para vocês. São agências dos Correios que eles vão fechar. Eles falam que não são operacionais. São sim. Não existe uma agência do Correio que não seja operacional. Então, você tem lá aquela cidadezinha do interior, tem lá uma agência do Correio, é lógico que ela é operacional. Vai fechar essa agência. Né?
E a pessoa daquela cidadezinha não vai ter mais essa agência do Correio, vai ter que ir na cidade vizinha e rezar se a cidade vizinha também vai ter. Por isso que eu falei que o serviço dos Correios vai ficar ruim, precário, e a população vai começar a culpar os Correios, que não tem culpa de nada. De nada. Tá? Outra coisa, ó, mudança no plano de saúde. Você é funcionário do Correio, acabou essa história de plano de saúde para você e para sua família. Não tem mais. Vai ter uma mudança, né? E vai ter uma economia de 700 milhões a partir de 2027. O total de cortes previsto é de 5 bilhões até... Agora, engraçado que eu não vi aqui uma medida de redução de custo, por exemplo, do redução dos custos da presidência da República, para sobrar dinheiro para investir nos Correios. Eu não vi aqui redução dos custos dos ministros de Estado, para sobrar dinheiro e investir nos Correios. Eu não vi aqui redução dos custos da Câmara dos Deputados, do Senado. Não vi. Não vi redução de custos. Do Supremo, não vi. Porque eu tenho certeza que se tivesse uma redução de custos de toda essa turma aí, ia sobrar dinheiro para sanear o Correio e qualquer estatal desse país. Né? Ia sobrar e ia ter folga ainda de dinheiro. Né? O desempenho recente, agora ele está falando do desempenho recente dos Correios, presta atenção. O prejuízo é de 6,1 bilhões de janeiro a setembro de 2025. Setembro! Nós já estamos em dezembro. Tá? Dezembro. Então já bateu 12 trilhões, 12 bilhões, aliás. 12 bilhões. Investimentos em automação, modernização de máquinas, atualização logística e parcerias para aumentar a produtividade, cortar custos e melhorar as entregas. Você está me dizendo que os Correios vão ficar melhores depois que demitir 15 pessoas e depois de fechar várias agências, né? Os Correios vão melhorar o serviço. É isso mesmo? É isso que você está dizendo para o povo brasileiro. Tá certo. Desafios incluem custos custos altos, baixa capacidade de investimento e adaptação lenta ao mercado logístico. Não, brincadeira. Brincadeira, isso aí, sinceramente, pessoal, sinceramente, eu queria que um funcionário dos Correios contasse o que eu estou falando aqui, mas contasse para você, porque está lá dentro. Neste momento, o funcionário do Correio está sendo pressionado. Pressionado. De qual forma? Atrasando salário, atrasando 13º, atrasando, vai, por exemplo, usar um plano de saúde, não tem mais. Então, chega para o funcionário que está todo pressionado e fala assim, ó, filhinho, você quer continuar nessa situação? Porque nós não temos como te pagar. Então, a gente vai te propor a demissão voluntária. Você assina esse documento aqui. Precisa de ler, não. Precisa de ler, não. Você pode confiar na gente. Mas o que vai estar daquele documento? A partir de hoje, você não é mais funcionário dos Correios, não terá direito de pedir para voltar para os Correios, não terá nenhuma vantagem dos Correios, não terá e não receberá nenhuma indenização do governo, a não ser o valor X discriminado. Essa é a ideia. Se eu falar para vocês que eu sei qual o valor, eu não sei. Mas não existe valor que possa cobrir, esse tipo de situação. Você é um funcionário público, você fez concurso, você passou no concurso, você tem um emprego garantido. Se você assinar essa demissão voluntária, você vai perder tudo isso, vai cair no mercado desempregado. Ah, não, mas eu pego esse dinheiro e vou abrir um comércio. Ótimo. E você vai abrir comércio e você vai ter que pagar impostos, você vai ter que pagar aluguel da loja, você vai ter que pagar funcionários se o seu comércio for grande. Ou seja, você continua numa situação complexa. Muito melhor um emprego garantido ali com o seu salário. Agora, precisa entender o seguinte, você tem que ter força de vontade para isso. Se um assinar, atrapalha tudo. A força de vontade dos funcionários do Correio tem que ser agora. Ninguém deve assinar a demissão voluntária. Tem que ser unido nessa hora. Pelo contrário,
Pelo contrário, exigir os seus direitos e processar o governo federal. É isso que tem que fazer. Porque está bem claro aqui como que o monopólio de mercado, pessoal, como que o monopólio de mercado pode quebrar. Pode quebrar. Não tem lógica. Só você faz esse tipo de serviço. Você não tem concorrente. Como que você quebra? Não tem. Eu queria que alguém me explicasse como que consegue, né? Então, quem dera eu vender um produto que ninguém venda. Eu ficar rico da noite para o dia, ninguém vende, e é um produto que todo mundo consome. Todo mundo precisa dos Correios. Olha só, as burradas desse governo também ajudaram a quebrar os Correios. Né? Parece que não, mas os produtos, quando o governo Lula abriu o mercado chinês para o Brasil, porque foi o governo Lula que abriu o mercado chinês no Brasil. Eu lembro muito bem que eu andava aqui nas ruas de Belo Horizonte e não via camelôs, não via nada disso. Não tinha isso. Né? Com a abertura do mercado chinês, encheram as ruas de camelôs. Aí, para resolver o problema, criaram os shoppings populares. Né? Todos os produtos são chineses. Todos, sem tirar nem pôr, vieram da China. Não é? Tudo bem. Aí, quando o mercado está aquecido, vem o governo Lula mesmo, que abriu esse mercado, e fala assim, ó, a partir de agora, quem comprar produto chinês acima de $100, acima de 100 dólares, vai pagar 100% de juros, de taxa. Abaixo de $50 vai pagar 22%, se não me engano, ou 20%. Ou seja, ninguém mais está comprando no mercado chinês. Não compensa. Aí eu falei assim, eu parei, mas pensa aí. Então arregaçou com a China? Não arregaçou com a China não, amiguinho. Está cheio de loja chinesa em todas as cidades do Brasil, vendendo os mesmos produtos que você comprava no AliExpress, na Shopee e outras lojas. Só que eles estão vendendo esses produtos sem imposto do governo. Então, se você comprar esse produto da China, chega aqui, você tem que pagar pancada de imposto. Agora, se você for na loja de um chinês desse, no centro da sua cidade, você vai achar o mesmo produto pelo mesmo preço do site. Agora, qual é a explicação disso? Primeiro, o governo fez quando o governo Lula começou, eu lembro que ele fez blitz em todos os shoppings populares e andou tomando mercadoria de um bando de gente. Exatamente depois disso que começou com essas taxas, através do Haddad, né, que é um criador de taxa. Não sei se você sabe, o Haddad foi secretário de Finanças da Marta Suplicy no governo de São Paulo. E nessa época a Marta foi apelidada de Martaxa. Então já sabe por quê, né? O Haddad agora está metendo taxa no Brasil, uma atrás da outra. Impostos um atrás do outro, não é? Então o Haddad, com essa sua mente maravilhosa, que criou essas taxas aí, obrigando o brasileiro a não comprar mais da China, direto da China, não, mas pode comprar lá na loja do centro, porque o brasileiro que comprava o produto chinês e vendia aqui para ter o lucrozinho dele, quebrou. O chinês chegou para ele e falou assim, você está quebrado, vou comprar sua loja. Comprou a loja dele. Comprou a loja dele, o que aconteceu? Trouxe o produto da China sem imposto. Que explicação que você tem para me dar sobre isso? E não adianta falar que é mentira, porque é verdade. Se você for no centro da sua cidade aí, você vai encontrar lojas que eram de brasileiros, e que hoje são de chineses. Essa é a situação do país. O comércio brasileiro está acabando. Os Correios estão acabando. As estatais estão se autodestruindo. O prejuízo das estatais já está batendo 10 bilhões este ano. Prejuízo estatal. Prejuízo. Não tem lógica uma coisa dessa. Mas é o que está acontecendo.
E como é que o governo Lula está resolvendo o problema? Cortando gastos? Não. Ele está resolvendo o problema aumentando impostos. Aumentando impostos. Só que vai chegar um ponto que o povo brasileiro não vai ter condição de pagar esses impostos. Aí aparece a tal da curva de Laffer. E como as pessoas não têm como pagar imposto, não vai pagar. Não pagando, o governo também não arrecada. E aí o governo quebra junto. É isso que acontece. E muitos brasileiros, principalmente os comerciantes, os empresários, vão embora do país. Vão para outros países que realmente respeitam, né, o seu trabalho, respeitam a sua empresa. E é isso que vai acontecer. Então, a live de hoje foi para mostrar para você, brasileiro, o que está acontecendo com os Correios do nosso país. Nós estamos prestes a ter um serviço precário de baixa qualidade em 2026, porque o governo Lula quebrou os Correios. Quebrou os Correios. E a imprensa caladinha não fala nada. Né? O que eu só mostro à imprensa, às vezes, é um funcionário do Correio pedindo, pelo amor de Deus, para o Lula ajudar ele. Espera aí, o Lula ajudar você? Isso aí, para mim, é complexo de como é que é? Não é de Édipo, não. É complexo de Édipo, não. Tem um outro complexo quando a vítima apaixona pelo seu algoz, né? Pois é. Então, a verdade é a seguinte: você, funcionário do Correio, fique firme. Não assine nenhuma demissão voluntária ano que vem. Fique firme. Fique firme. Garanta o seu emprego. Eu sei que vai ser difícil. Faça uns bicos, faça a greve, e entre a greve e outra, vai trabalhar por fora, fazer alguma coisa, mas não assine essa porcaria. E não duvidem muito se daqui a pouco eles arrumam um juiz para falar que quem tiver de greve vai ser mandado embora automaticamente. Não duvide muito que isso pode acontecer também. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês participarem aqui da nossa live. Aconteceram uns problemas aqui de energia, mas espero que eu tenha passado as informações para vocês e aguardo vocês para a próxima live aqui do nosso canal Debatedor. É isso aí. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima live. É isso aí. Valeu, fui!